Romanos, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Até aqui. O que está acontecendo aqui nessa passagem, então? Aqui nós vimos na semana passada que no capítulo, na metade em diante do capítulo 1, o apóstolo Paulo ele começa a mostrar o julgamento e a condenação dos povos. E ele começa falando no capítulo 1 dos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele faz uma divisão dentro da humanidade. Ele separa a humanidade em dois grupos. Ele separa a humanidade entre judeus e entre gentios. E vocês vão perceber que sempre os judeus eles têm a primazia. Mas a primazia dele nas bênçãos, ou seja, o fato de Deus ter separado esse povo, criado esse povo para derramar sobre eles as suas bênçãos, também faz com que esse povo seja o primeiro a ser julgado por Deus. Então, quando ele diz que Deus derrama ira e indignação, ele diz que ele faz primeiramente ao judeu e também ao gentio. E quando diz que Deus derrama sua graça, misericórdia e paz, diz que ele faz também primeiramente ao judeu, depois ao gentio. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo mostrar desde a segunda metade do capítulo 1 até lá o capítulo 3, que a gente vai continuar vendo na semana que vem? Ele está mostrando que ninguém, absolutamente ninguém na terra, pode chegar diante de Deus e ser desculpável pelos seus pecados. Então aqui o apóstolo Paulo está mostrando que nenhum de nós pode chegar diante de Deus com as mãos limpas, ou dizer para Deus que não sabia, dizer para Deus que não tinha conhecimento,
Então ele começa a condenar os dois grupos aqui e mostrar que os dois grupos estão debaixo da condenação de Deus, tanto os gentios quanto os judeus. O que os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, porque quando a gente pega o Antigo Testamento, a gente vê que Deus, ele se revela a quem? A bênção de Deus está sobre quem? Está sobre a descendência de Abraão. Então Deus separa um homem, Abraão. Desse homem, a bênção passa para o seu filho, para um de seus filhos, né? Que no caso passa para Isaac. De Isaac passa para um de seus filhos, que é Jacó. E de Jacó, então, Deus constitui Israel, ou seja, Deus constitui o seu povo. Então Deus forma um povo no Antigo Testamento, e para esse povo Deus derrama as suas bênçãos, Deus derrama a sua misericórdia, Deus faz uma aliança com esse povo. Só que as outras nações, então, elas não tiveram essa dádiva dada a Israel. E elas não tiveram a lei entregue, assim como foi entregue a Israel, com os mandamentos dizendo o que eles poderiam fazer e o que eles não poderiam fazer, com os mandamentos mostrando o que Deus considerava certo e errado, o que as outras nações elas podiam então argumentar diante de Deus. Elas poderiam argumentar diante de Deus que elas não sabiam. Que elas não sabiam o que elas deveriam fazer, porque Deus não se revelou a elas. Aí o apóstolo Paulo ele vai mostrar no capítulo 1 que aquilo que eles tinham da revelação de Deus, que eles não ficaram totalmente em trevas, mas que eles tinham ainda alguns pontos de luz na criação, eles subverteram esses pontos de luz em idolatria, corrupção e impiedade. E aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai mostrar que eles ainda têm a consciência deles, que ainda acusa eles, e mesmo assim eles seguem por um caminho de maldade. Então ele está mostrando que os gentios, eles não são indesculpáveis diante de Deus, e que todos aqueles que não crerem em Jesus Cristo, eles serão justamente condenados. E ele também condena os judeus aqui. E aqui nessa passagem que a gente leu, ele não cita diretamente os judeus, ele vai citar só a partir do versículo 17, mas ele já começa a dar sinais de que ele está se dirigindo a essas pessoas que têm conhecimento de Deus, ou seja, que sabem a vontade de Deus porque conhecem a Escritura, que estão no meio das promessas de Deus, pessoas que já nasceram talvez dentro da comunidade dos salvos e acham que porque elas estão no meio dessa comunidade, porque elas conhecem a vontade de Deus, isso é suficiente. E isso hoje serve também para nós. Às vezes nós nos apegamos no conhecimento que nós temos do que Deus requer de nós. Por exemplo, nós sabemos que nós não podemos cobiçar. E aos olhos das pessoas nós aparentamos isso, mas o nosso interior, o nosso coração, às vezes ele é cobiçoso. Então o que o apóstolo Paulo vai acabar aqui no capítulo 2, ele vai demonstrar a hipocrisia dos judeus. Ele vai mostrar que esse povo ele era hipócrita. Ele vai mostrar que eles se apegavam numa aparência de santidade, mas que eles não eram santos. Que eles se apegavam no conhecimento que eles tinham a respeito de Deus, mas eles não colocavam esse conhecimento em prática. Que eles sabiam que Deus odiava o pecado, que eles sabiam que Deus odiava a injustiça, mas que na prática eles eram injustos. Então aqui o apóstolo Paulo vai mostrar que as bênçãos que Deus deu a eles não tornavam eles necessariamente salvos e não tornavam eles necessariamente santos. Nem todo o que era nascido em Israel era salvo. O Antigo Testamento já mostra isso. O Antigo Testamento mostra que havia pessoas que elas eram, a Escritura vai chamar eles, por exemplo, de incircuncisos de coração.
onde eles tinham a marca da aliança, ou seja, eles tinham a marca da circuncisão, mas o seu coração não era circuncidado. Ou seja, o seu coração não era separado para Deus. O seu coração, de fato, não temia a Deus. E a gente poderia, pegando o mesmo sinal hoje, a gente falar das pessoas que não são batizadas no coração. As pessoas hoje que são batizadas somente na carne, ou seja, tiveram a água sobre elas, mas que aonde deveria ser a verdadeira santificação, isso não ocorre. E por que é necessário o apóstolo Paulo começar já a carta de Romanos, vamos dizer, dessa forma negativa, vamos dizer assim, colocando a gente para baixo, mostrando quem realmente nós somos? Porque se ele não começasse assim, as pessoas não iriam entender a urgência do Evangelho. Porque o Evangelho da graça de Deus, a gente só consegue enxergar ele de fato como a graça de Deus quando nós temos real convicção de quem nós somos. O Evangelho que a gente vê pregado por aí, a gente não vê mais as pessoas, embora elas digam com as suas palavras, os seus atos já não demonstram mais que o Evangelho é da graça de Deus. Não demonstra mais que o Evangelho e as bênçãos que Deus nos dá são coisas que nós não merecemos, embora a gente esteja cansado de dizer isso. A gente está cansado de dizer que a gente não merece os favores de Deus, que a gente não merece a graça de Deus, mas é que, na verdade, às vezes a real intenção do nosso coração, e às vezes nós nos frustramos, nós nos indignamos com as coisas que nos acontecem, é porque a gente começa ao longo do tempo, por conhecer essa palavra, por conhecer o que o Evangelho nos diz, achar que a graça de Deus, ao longo do tempo, ela vai se tornando o dever de Deus. Que o simples fato da gente conhecer as doutrinas da graça, as doutrinas da redenção, as doutrinas da salvação, esse conhecimento é suficiente e isso não é mais preciso ser posto em prática. E o apóstolo Paulo vai mostrar que os judeus eles se tornaram assim. Onde ele vai dizer que a lei não exige somente ouvir ela, mas a lei ela exige conformidade. Então o Evangelho da salvação, ele não exige de nós a gente apenas conhecer intelectualmente a respeito de Deus proporcionar salvação para nós. Mas a santidade de vida, ela deve ser vivida. Odiar os pecados deve ser real. O apego à justiça, o apego à verdade, isso deve ser uma realidade nas nossas vidas. Então o apóstolo diz assim, percebam aqui o contraste que ele traça entre o final do capítulo 1 e o início do capítulo 2. No verso 32 do capítulo 1, ele diz assim, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O que o apóstolo está criticando aqui? O que o apóstolo está condenando nesse verso 32? Ele está condenando as pessoas que toleram tudo. As pessoas que elas não condenam a maldade. As pessoas que quando elas veem a maldade, ou elas se calam, elas se omitem, ou elas concordam com aquilo que está sendo feito, sabendo que é maligno. Então ele falando dos gentios, ele diz que a perversidade dos gentios era tal que eles não se opunham à maldade, mas eles concordavam com a maldade. Aí parece que ele vai se contradizer no verso seguinte, ele diz assim, portanto és inexcusável quando julgas, ó homem. Mas então a gente tem que julgar ou não tem? Então no verso 32 ele condena essas pessoas por não julgarem. E no verso 1 do capítulo 2, ele condena as pessoas por julgar. Então a gente deve julgar ou não deve?
e hoje também no meio da cultura evangélica, a gente tem essa ideia de que a gente não pode julgar as coisas, né? Não julgueis, não seja julgado. Nós não podemos julgar. O que é julgamento? A Bíblia ela vai falar de algumas formas. Às vezes, quando a Bíblia utiliza o termo julgar, ela está falando de um parecer que nós vamos dar. Então nós vamos avaliar, uma avaliação que nós vamos fazer. Então está acontecendo alguma coisa e nós somos colocados para julgar. Então a gente vai parar e vai avaliar essa situação para ver se ela é boa ou má. Por exemplo, na nossa esfera judiciária aqui no Brasil, todo mundo que vai ao julgamento é condenado? Sim ou não? Não. Às vezes a pessoa vai ao julgamento e ela é o quê? Ela é absolvida. Por quê? Porque o juiz foi investigar o que aconteceu e ele viu que essa pessoa ela não teve culpa. Então o julgamento não necessariamente ele é uma condenação em si, mas o julgamento ele é uma avaliação de alguma coisa. E às vezes a Bíblia já usa o termo julgamento como a decisão propriamente dita, onde nós estamos julgando e o veredito já foi dado. Então, o que o apóstolo está condenando aqui no verso 2, no verso 1, e o que a Escritura de uma forma geral nos ensina, não é que a gente não pode julgar, não é que a gente não pode avaliar. Pelo contrário, a gente deve fazer isso. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que a gente não pode compactuar com as obras das trevas, que a gente não pode andar com pessoas iníquas, que a gente não pode se sentar na roda dos escarnecedores, que a gente não pode fazer uma série de coisas. Como que nós vamos conseguir cumprir isso se nós não julgarmos? É impossível. Então a Bíblia ela não condena o julgamento, ela condena sim o julgamento hipócrita. O que é o julgamento hipócrita? E o apóstolo Paulo fala aqui: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outros, pois tu que julgas, fazes mesmo. Então, o apóstolo está mostrando aqui que as pessoas que tinham conhecimento, e provavelmente ele já estava se referindo aqui aos judeus, que tinham o orgulho de conhecerem a vontade de Deus, assim como nós temos orgulho de conhecermos a vontade de Deus muitas vezes, e nós somos rápidos para condenar as pessoas que cometem iniquidade. Então, quando a gente vê uma pessoa cometendo qualquer tipo de pecado, a pessoa está xingando a outra, a pessoa está fofocando, a pessoa está mentindo, a pessoa está fazendo uma série de pecados. Quando a gente vê exteriormente acontecendo isso, o que a gente é pronto para fazer? A gente é pronto para condenar. Isso é pecado, isso é perverso, isso é errado. E às vezes até a gente critica entre nós, dizendo para o outro: olha lá o que o fulano fez, olha que perverso que ele fez. Só que a hipocrisia está aqui, e a hipocrisia ela se esconde no nosso coração, se esconde no nosso íntimo, e é por isso que o apóstolo ele diz lá no verso 16: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, porque nem sempre ela é visível. Então aqui, João Calvino comentando essa passagem de Romanos, esse trecho de Romanos, ele chama essas pessoas de os santarrões, as pessoas que têm uma aparência de santidade, mas elas não são. E ele diz então que essas pessoas elas são prontas para condenar. Essas pessoas elas são prontas para dizer que aquilo que as outras estão fazendo é perverso. Só que ela esquece de que ela faz a mesma coisa. Aí o apóstolo está dizendo assim: então o teu julgamento sobre aquela pessoa
tu é indesculpável quando for julgado por Deus, porque tu mesmo, nas tuas próprias palavras, condena. E o que acontece é que às vezes a gente esquece que nós também estamos caminhando aos olhos de Deus e que as nossas ações, elas também são julgadas por Deus. Não é só as ações das pessoas que estão lá fora, não é só as ações do nosso próximo que são julgadas, as nossas ações também são. E enquanto a gente não entender de fato e de verdade que nós somos perversos na nossa natureza, nós não conseguimos ver a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Então ele começa mostrando a cegueira e a hipocrisia desses homens. A cegueira é porque eles não conseguem ver seu real estado, e a hipocrisia é porque eles se fazem de santos enquanto eles na verdade não são. O verso 2 ele diz assim: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então ele está mostrando aqui, o verso 1 e 2 está mostrando as coisas que vocês julgam como pecaminosas, elas de fato são. As coisas que vocês apontam nos outros que são erradas, elas são mesmas. Elas são erradas mesmo. E Deus julga mesmo essas coisas que vocês apontam nos demais. As falhas que vocês apontam, os erros e os pecados que vocês apontam nos demais, realmente Deus julga isso. Só que vocês não podem se esquecer que quando vocês também fazem essas coisas, Deus também julga vocês. Deus também nos julga quando nós cometemos obras iníquas, quando nós cometemos o mal. Então, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. É sempre pela verdade o juízo de Deus, não importando as pessoas que fazem. E aqui o que o apóstolo vai ensinar no ensino geral, aqui nesse capítulo, é a universalidade do pecado e a universalidade da condenação, porque Deus não faz acepção de pessoas. O que significa isso? Não importa quem peca, Deus julga da mesma forma. E às vezes nós nos achamos mais importantes que os demais. Às vezes nós nos achamos mais dignos que os demais. A forma como Deus julga o outro, eu não me preocupo, porque eu estou na verdade, e a gente então pode ver a vida da mesma forma que aquele cidadão que a gente está condenando, mas o julgamento para mim vai ser diferente. Então olha só, às vezes a gente leva uma vida semelhante às pessoas que estão no mundo. Só que a gente acha, porque a gente congrega numa congregação, o julgamento de Deus sobre nós e sobre os nossos pecados é diferente. E essa era a vanglória que o apóstolo condena nos judeus. Os judeus, eles se vangloriavam de serem judeus. Os judeus, eles se vangloriavam de terem nascido dentro do povo de Deus, e eles apontavam os pecados das outras nações. E o que Deus adverte eles o tempo inteiro nos profetas do Antigo Testamento, e que Jesus e seus apóstolos também demonstram, é que eles eram hipócritas, porque eles apontavam as outras nações e eles viviam iguais a elas. Mas eles achavam que Deus ia julgar eles de uma forma diferente. Então isso acontece quando nós nos apegamos a essas coisas externas
e nós nos esquecemos do nosso interior, do nosso coração, nós nos esquecemos de onde nós devemos nos santificar. Então não é porque a gente vem numa igreja no domingo, quando vem, não é porque a gente chama para nós o título de cristão, quando chama, quando a gente não se omite, quando a gente não se esconde, que isso faz com que Deus nos julgue diferente. Aqui o apóstolo Paulo vai mostrar nesse capítulo que o proceder daqueles que realmente temem a Deus, eles são diferentes. Porque essas pessoas, elas buscam coisas diferentes e isso é notório na vida delas. Então não basta a gente chamar sobre nós um título, não basta a gente se orgulhar de pertencer a uma certa comunidade, se a nossa vida não transparece a glória de Deus, então isso tudo é em vão. Então bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Então aqui, exatamente isso que eu acabei de falar. O apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta retórica aqui. Aqui não é uma pergunta como se ele tivesse uma dúvida. Aqui a pergunta, ela é óbvia, a resposta dessa pergunta é óbvia. Então, se tu julga o fulano porque ele rouba, dizendo que Deus condena o roubo, e que Deus vai julgar o fulano, aí tu vai lá e rouba, tu acha que o julgamento de Deus sobre ti vai ser diferente? Essa é a pergunta que ele faz. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Então tu que condena nas outras pessoas os seus muitos pecados, e tu busca viver uma vida igual a delas, acha que contigo o julgamento de Deus vai ser diferente? Por quê? Por que contigo o julgamento de Deus vai ser diferente? A não ser que a gente se levante e consiga provar que nós temos algum mérito que nos torne diferente. Verso 4 ele diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então aqui o apóstolo Paulo, ele está mostrando que todas as dádivas que eram dadas para Israel, e as dádivas às vezes que são dadas a nós, as bênçãos que Deus derrama sobre nós, o objetivo delas é nos levarem ao arrependimento, às vezes por constrangimento. Às vezes, quando nós refletimos nos nossos pecados, na vida que nós levamos, e nós vemos a bondade ainda de Deus sobre nós, isso deveria nos levar a buscar cada vez mais Deus por constrangimento. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios que o amor de Deus nos constrange. Porque ele diz então que Deus, na sua longanimidade, na sua benignidade, ele suporta os nossos pecados. Deus, na sua longanimidade, ele não derrama imediatamente o seu julgamento sobre nós. Só que o nosso problema, às vezes, é o porquê nós não vemos o julgamento imediatamente de Deus sobre nós. Nós achamos que nós podemos continuar vivendo essa vida pecaminosa sem nenhum cuidado. Às vezes a gente vê isso com as crianças, né? Eu era assim. Eu sabia que o negócio eu não podia fazer, né? Aí eu ia lá, fazia, ficava olhando para meu pai e para minha mãe. Aí não acontecia nada, né? Apanhava, recebia um xingão. Às vezes eles nem tinham visto, né? Aí o cara lá e fazia de novo. Fazia de novo. Às vezes eles olhavam assim, tipo, agora deu, né? Só que essa paciência que eles tinham, em vez de eu, né? Poxa, estou errando, vou parar. Não, o que eu fazia? Como não aconteceu nada mesmo, então eu vou continuar fazendo.
Em vez de eu me constranger simplesmente pelo fato de eu saber que eles sabiam o que eu estava fazendo e saber que eles consideravam aquilo errado, ao invés de eu parar e me arrepender, eu continuava fazendo até apanhar, né? Aí quando apanhava, aí parava. Às vezes não também, né? Às vezes precisava apanhar várias vezes. Mas então, às vezes conosco é assim também. Está vivendo uma vida ou fazendo coisas que nós sabemos que é errado, mas porque Deus não nos julga e nos condena imediatamente, nós não conseguimos ver o nosso estado. Então, ao invés de a gente dar graças a Deus pela sua longanimidade, pela sua paciência, pela bondade dele conosco, apesar dos nossos pecados, nós não somos levados ao arrependimento, assim como os judeus não foram levados ao arrependimento. E ele diz: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente. O que é impenitente? É sem arrependimento. Entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então aqui ele ilustra o que acontece na vida do homem através de um tesouro. E esse tesouro nenhum de nós deveria acumular. Aqui ele está dizendo que o coração impenitente em meio às dádivas de Deus. Quantas dádivas Deus tem nos dado? Nós somos participantes da Igreja de Jesus Cristo. Deus tem derramado sobre nós infinitas misericórdias. Deus tem sido paciente conosco. E às vezes, no meio de todas essas bênçãos que Deus tem nos dado, nós temos um coração impenitente. Nós continuamos insistindo nos nossos pecados. Nós continuamos insistindo naquilo que nós sabemos que Deus condena. O nosso coração se endurece. O nosso coração ele fica orgulhoso. E a Bíblia então diz que a gente retribuindo a bondade e a misericórdia de Deus com dureza de coração, com rebeldia, a gente retribuindo a bondade de Deus com uma vida de impiedade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos destruindo. Ele diz: vocês estão acumulando ira para o dia da ira. Vocês então estão entesourando a ira de Deus sobre a cabeça de vocês. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então aqui ele vai descrever esse juízo de Deus. No verso 6 ele diz então que esse juízo ele é retributivo porque Deus recompensa, que esse juízo ele é geral ou ele é universal, porque Deus dá a cada um. E esse juízo ele é pessoal, porque Deus dá segundo as suas obras. E ele vai dizer então dois grupos referindo ao mesmo dia. Então aqui nós temos a diferença entre o ímpio e o salvo. Nós temos a diferença entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Porque o que Deus vai dar e o que nós esperamos, isso vai acontecer no mesmo dia, na mesma manifestação. Ele diz: olha só, esse dia de juízo de Deus e esse dia que Deus vai recompensar, ele diz assim: a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. E no verso 2, indignação e ira aos que são contenciosos e assim por diante. Eu já vou entrar em detalhes. Mas então é o mesmo dia, é a mesma manifestação e nós temos uma reação completamente diferente. Em Malaquias ele também, quando promete o dia da vingança, o dia do Senhor,
Ele diz que para os ímpios é um dia que vem queimando como uma fornalha, e que não vai restar absolutamente nada depois desse dia para essas pessoas. Mas ele diz que no mesmo dia, para nós que cremos, nascerá o sol da justiça, e nós, aí ele usa uma ilustração, pularemos como lá os bezerros no campo. Mas a mesma manifestação, é o mesmo dia. Enquanto nós que cremos em Jesus desejamos a vinda de Jesus, porque para nós é redenção e vida eterna. As pessoas que não creem em Jesus, elas abominam esse dia, porque para elas é condenação e morte eterna. Porque é o dia em que Jesus fará justiça, é o dia em que Jesus vai separar o trigo do joio, é o dia em que Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Então ele fala, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Então aqui ele está descrevendo as ações das pessoas que são recompensadas e salvas por Jesus. E ele diz que essas pessoas, então, elas perseveram em fazer boas obras. Resumindo, é isso. Ele diz assim, a saber a vida eterna aos que com perseverança. Então essas pessoas, elas perseveram em uma forma de vida. A perseverança dessas pessoas não é simplesmente perseverar em ir na igreja. A perseverança dessas pessoas não é somente perseverar e acordar cedo no domingo e ir no culto. A perseverança dessas pessoas, ela é evidenciada nos seus objetivos, naquilo que essas pessoas almejam, naquilo que essas pessoas buscam, naquilo que essas pessoas se dedicam. Então essas pessoas, elas perseveram em fazer bem, em fazer as boas obras. Essas pessoas, elas perseveram em obedecer o que Jesus nos ensina de forma integral. E além disso, elas não apenas obedecem por obedecer, mas essas pessoas, elas têm um desejo sincero de coração, e ele diz, em procurar glória, honra e incorrupção. Ou seja, em procurar a glória, a nossa transformação final, estar com Cristo, em procurar honra, ou seja, de Deus nos ver de forma justa, e em procurar a incorrupção, ou buscar a ressurreição dos mortos. Então, eu até separei aqui onde é que está. John Murray, quando ele comenta esse verso, ele diz, ter obras, aqui parafraseando, não é literal, ele diz, ter obras sem a aspiração de Deus são obras mortas, e ter aspiração sem obras é presunção. Então não basta a gente dizer que tem um desejo sincero de que Jesus volte, tem um desejo sincero da vida eterna, e isso não se revestir em obras concretas que mostram a santidade e a justiça operando em nós. Isso é presunção. Agora também não basta a gente também só buscar de uma forma legalista fazer as obras sem esse desejo, essa aspiração sincera na vida eterna, porque senão são obras vazias e mortas, que elas não são motivadas e elas não são inspiradas verdadeiramente pelo Evangelho. Então, nesse dia, Deus vai recompensar com vida eterna as pessoas que têm essa aspiração. Então, percebam aqui que nós não estamos falando de uma salvação meritória por obras, porque aqui o apóstolo Paulo, ele não está tratando de como uma pessoa é justificada e de como uma pessoa é salva, mas ele está falando de como nós vemos essa pessoa, das prioridades da pessoa justificada.
daquilo que essa pessoa busca, daquilo que essa pessoa que é justificada almeja. Em contrapartida, ele disse que o mesmo Jesus que vai recompensar no mesmo dia essas pessoas com a vida eterna, a outros ele vai dar indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. E além disso, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então, o julgamento e a condenação, eles são universais. O julgamento e a condenação, eles independem do sexo, eles independem da cor, eles independem da etnia, eles não dependem de absolutamente nada. O julgamento de Deus será sobre todos aqueles que viverem uma vida de impiedade. E já no verso seguinte ele diz: glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. E a salvação da mesma forma. A salvação ela não se restringe mais a uma etnia, a salvação não se restringe mais a um país, uma nação, mas a salvação é dada a todos aqueles que buscam a justiça. E os que buscam a justiça são aqueles que creem em Jesus Cristo. E ela é sem restrição, porque ele explica no verso 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E agora, do verso 12 até o verso 16, ou até o verso 15, ele vai explicar o verso 11. Então ele diz assim: a salvação e a condenação, elas independem se a pessoa é judeu ou se a pessoa é gentil. Independe de onde nós nascemos, independe da nossa cor, da nossa raça, independe de nada. E agora ele vai explicar isso. Verso 12 ele diz: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. O que significa esse sem lei? Esse sem lei significa sem a revelação especial de Deus, que Deus deu no Antigo Testamento para Israel. O que é essa revelação especial de Deus? É o que nós temos hoje na Bíblia. Deus deu os profetas que falavam em nome de Deus, que transmitiam a palavra de Deus. E essa mensagem que os profetas deram, elas foram registradas nas escrituras que nós temos hoje. Então, para Israel foi dado essa revelação especial. Os outros não. Mas ele diz que porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Ou seja, que dar ou não a lei não é justificativa, nós não temos escape. Verso 13: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui é uma condenação então para os judeus. Não é o fato de nós ouvirmos a lei. E para nós também hoje, não é porque nós ouvimos o Evangelho que nós somos, vamos dizer assim, evangélicos. Não é porque nós ouvimos as palavras de Cristo que nós somos cristãos. O fato de nós apenas ouvirmos a mensagem não significa absolutamente nada. Ele está dizendo aqui que a conformidade com a mensagem é o que faz a diferença. Então nós conhecemos a mensagem, nós ouvimos, que bom, não foi posta em prática, isso só aumenta a tua condenação. E é por isso que a condenação vem primeiro e mais duramente sobre aqueles que conhecem. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as obras da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos,
quer acusando-os, quer defendendo-os. Aqui ele vai explicar por que os gentios também são condenados. E ele dá duas razões para isso. Ele diz que ainda há elementos de verdade em nós, ou seja, há coisas que nós sabemos naturalmente que nós podemos e não podemos fazer. Todas as nações que foram constituídas, mesmo as que não tinham a presença de Deus, elas tinham leis, elas tinham uma organização, elas tinham crimes proibidos. Isso revela que ainda havia um senso, mesmo que pequeno, de justiça. E as pessoas, mesmo assim, elas transgrediam. E ainda também há um senso na consciência, mesmo das pessoas que não conhecem o Evangelho, de obras que elas realizam e que Deus condena. Então o que o apóstolo está mostrando nesses versos é que ninguém tem desculpa diante de Deus. E ele conclui dizendo: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então Jesus Cristo é quem vai nos julgar. Irmão, se é Jesus Cristo quem vai nos julgar, e diante de Deus não há coração encoberto. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que diante de Deus todos nós estamos nus. Vai dizer que diante de Deus não há nada que nós podemos fazer para nos encobrir. E é essa hipocrisia que Jesus condenava nos fariseus nos evangelhos. Porque nós conseguimos encobrir a nossa podridão e a nossa negligência em fazer a vontade de Deus nos nossos irmãos. Eu consigo fazer isso. Todos vocês conseguem. Todos nós conseguimos fingir. E o problema é quando nós achamos que porque nós conseguimos convencer as pessoas, nós também estamos convencendo o Senhor. Aqui ele alerta então que nesse dia Jesus vai julgar os segredos dos homens. Jesus vai julgar os nossos corações. Jesus vai julgar as coisas que nós fazemos em oculto. Jesus vai julgar as verdadeiras intenções do nosso coração. E é por isso que ele alerta aqui então que uma vida de hipocrisia, essa vida ela é uma mentira que nós contamos para nós mesmos. Onde parece que nós estamos bem, aonde eu consegui enganar o meu irmão é suficiente. Quando nós formos confrontados pelo Senhor, nós vamos ter que prestar contas. Então que essa exortação que o apóstolo Paulo nos faz hoje nos sirva para nós buscarmos o que ele diz aqui, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. E ele diz que glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. As boas novas do Evangelho é que apesar da nossa hipocrisia, apesar de nós vivermos às vezes uma vida onde nós estamos nos enganando, as boas novas do Evangelho é que Jesus Cristo, Ele perdoa as nossas transgressões, se nós de coração sincero buscarmos refúgio nele. Então, se nós estamos vivendo uma vida de hipocrisia, uma vida de aparências, se nós estamos tendo dificuldade em áreas da nossa vida, que todos nós temos dificuldades, todos nós. A promessa que Jesus nos faz é que se nós chegarmos a Ele com um coração sincero, buscando misericórdia, Ele nos dá.
O que o apóstolo condena aqui é que nós permaneçamos nessa situação de hipocrisia. O que o apóstolo condena aqui é que nós, mais uma vez, sendo confrontados com a bondade e a paciência de Deus, aonde nós estamos sendo confrontados hoje pela exortação do Evangelho, aonde os nossos pecados mais uma vez são postos diante dos nossos olhos, nós endureçamos o nosso coração. Aí nós estamos mais uma vez entesourando ira para o dia da condenação. Que hoje, com os nossos pecados diante de nós confessemos eles a Deus e busquemos em Jesus Cristo misericórdia. Vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua benignidade e longanimidade. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem paciência das nossas fraquezas. Nós confessamos a Ti, Senhor, a nossa iniquidade e a nossa miséria, e nós sabemos que nós somos condenáveis aos Teus olhos. Nós sabemos, Senhor, que em nós mesmos não habita bem nenhum. Isso, Senhor, não é somente palavras vazias, mas essa é a realidade, Senhor, de quem nós somos. Nós suplicamos a Ti, Senhor, misericórdia e graça. Nós suplicamos a Ti que o Senhor perdoe, Senhor, as nossas transgressões. Nós suplicamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. Nós pedimos que o Senhor nos conduza no caminho da justiça. Nos ajude, Senhor, a vencer as nossas fraquezas. Nos ajude, Senhor, os nossos pecados a serem vencidos. Nos santifica, Senhor, nós pedimos. Perdoa, Senhor, todos nós, aqueles irmãos que andam fracos, aqueles irmãos que andam vivendo uma vida desregrada. Pedimos que o Senhor confronte os seus pecados nessa manhã e traga, Senhor, arrependimento e traga, Senhor, consolo e refrigério nas suas consciências. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados para retirar de nós, Senhor, a culpa e nos dar, Senhor, liberdade para servirmos a Deus. Para que nós não carreguemos mais as nossas obras mortas e a consciência dessas obras, mas pedimos que o Senhor nos perdoe e nos renove, Senhor, nesta manhã. Renova, Senhor, nos nossos corações a nossa certeza da nossa fé, a certeza e a convicção, Senhor, da nossa salvação. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia, e o que o Senhor não despreza nenhum que se chega até Ti buscando isso. Então nós suplicamos a Ti, Senhor, nesta manhã. Nós suplicamos a Ti, Senhor Jesus, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Nós oramos, Senhor, no Teu nome. Amém.